E as centenas de milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil vão receber uma homenagem, um memorial no centro do Rio de Janeiro. A reportagem de Daiane Ponte mostra a irresponsabilidade de um governo que ajudou na disseminação do vírus. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou o memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no início do mês. Esta era uma promessa da CPI da Covid, que expôs a irresponsabilidade do governo Bolsonaro em lidar com a doença, que vitimou mais de 700 mil pessoas no Brasil. Eu sintetizaria pela importância da defesa da dignidade humana, porque é para nunca mais esquecer, mas também é como estratégico para responsabilizar gestores públicos e privados que foram negligentes, omissos, numa pandemia que pela gestão temerária, pela irresponsabilidade, pelo negacionismo, por vários aspectos, matou pelo menos 700 mil. Além da péssima gestão, o governo Bolsonaro promoveu o negacionismo e incentivou o uso de medicamentos ineficazes, o que prejudicou o enfrentamento à doença. A gestão do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro foi muito ruim. Os técnicos responsáveis eram mal qualificados e partiam de premissas muito equivocadas para fazer o sistema de saúde. No caso da pandemia, isso apareceu com muita força. Uma política ambígua em relação à vacinação, que ao mesmo tempo que apresentava a necessidade da vacinação, por outro lado, tinha toda uma narrativa contrária, uma narrativa baseada em informações falsas, uma narrativa, inclusive, que até hoje é prejudicial para nossos programas de vacinação no Brasil. O memorial traz à tona a realidade desses últimos anos, que envolveu esforços de pesquisadores, profissionais da saúde, gestores locais e a própria sociedade na busca por medidas de controle e acesso à vacina que foram por muito tempo negadas pelo governo Bolsonaro. O negacionismo ele surge em narrativas alternativas às narrativas mais científicas, aquelas que são baseadas em evidências. Então, para cada uma dessas etapas, digamos assim, existe uma narrativa falsa. Por exemplo, existia uma de que a pandemia não ia ser muito grave, ia ser no máximo 1.200 até 2.000 casos, porque assim haviam sido outras pandemias no passado. Havia outra de que no Brasil, por ser muito quente, não seria propício para a disseminação do vírus. Existia uma outra de que no Brasil nós tínhamos uma alternativa terapêutica baseada na hidroxicloroquina, na cloroquina, que seriam interessantes para o enfrentamento da doença. O Centro Cultural do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, no histórico prédio da Praça 15, no centro da cidade, foi o local escolhido para receber o memorial. Ele será um símbolo da importância da preservação da memória para que nunca mais se repita. Nós ainda temos muitas sequelas, tanto nos familiares das vítimas, mas a forma que o governo tratou a pandemia em nosso país também expôs a várias situações de adoecimentos, de comprometimento da saúde mental, de trabalhadoras e trabalhadores, trabalhadores da saúde, por exemplo, trabalhadores do SUS. Então, a gente tem o Estado brasileiro tem uma dívida enorme, uma reparação enorme a fazer, e é importante tratar a memória também sobre essas perspectivas. Talvez o principal legado de um fato histórico de um tamanho como foi a pandemia é o aprendizado. E para que esse aprendizado se materialize, é preciso que nós lembremos, que nós analisemos, que nós estudemos, que nós consigamos interpretar exatamente o que é que nós vivenciamos de uma forma tão intensa num período tão curto.